Livro de Marcos, capítulo 7, versículo de número 31, amados. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Marcos capítulo 7, versículo de número 31. Gostaria aqui de recapitular novamente. Se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vale a pena você, ainda hoje mesmo, se inscrever ali no nosso canal. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma Só Fé. Não esqueça de ativar o sininho ali, para você receber as notificações quando um devocional, uma pregação for colocada ali no nosso canal no YouTube. Amém? Desde já, muito obrigado a todos e que Deus continue abençoando grandiosamente em nome de Jesus. Amém, amados? Muito bem. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo de número 31, diz o seguinte: a cura de um surdo e gago. De novo, se retirou das terras de Tiro e de Sidom, até ao mar da Galileia. Aliás, esta região do mar da Galileia fora aonde Jesus operou 80%, quando esteve aqui em forma humana, dos seus milagres na Galileia, as cercarias, do mar da Galileia. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer de novo, Jesus ele se retirou para as terras de Tiro e Sidom, até o mar da Galileia. O Senhor Jesus ele sempre vai dar uma nova chance. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. De novo se retirou das terras de Tiro e por Sidom até o mar da Galileia. O Senhor Jesus ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu do senhor, da senhora. De novo, Jesus está falando conosco. E certamente Ele quer fazer algo muito esplêndido. Você vai entender no finalzinho da palavra. Algo muito esplêndido. Deus ele quer fazer na sua, na minha, na nossa vida. Por isso que Ele está passando de novo aqui hoje. Glória a Deus. Então a palavra de Deus vai dizer: de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom, e foi por Sidom, me perdoe, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago,
lhe trouxeram um surdo e gago. Preste atenção, este surdo e gago é o retrato da humanidade. Este surdo e gago é o retrato das pessoas, da humanidade, do mundo de um modo geral. As pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Recapitulando, este surdo e gago, ele representa a humanidade, as pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Ele não desiste de você. Ele não desiste daquele que ainda não o conhece. Ele não desiste. Por isso que ele passa quantas vezes forem precisos, ele volta ali. Como diz a palavra em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele não desiste. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta porta é o coração das pessoas. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz: a minha palavra é martelo e fogo que esmiuça a penha. A penha é pedra, é rocha. E traduzindo biblicamente, significa o coração endurecido, enrijecido, empedrado. Mas a palavra de Deus é martelo que esmiuça essa penha, esmiuça esse coração. O Senhor Jesus, ele não desiste de você. Ele não desistiu do seu familiar. Ele não desistiu daquela pessoa que você tem orado por ele ou por ela. Ele não desistiu. Compreende isto? Então este surdo e gago, que foi levado por algumas pessoas, representa aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com ele, com o Senhor Jesus. E vai dizer: então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. À parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Lembre-se, este surdo e gago representa as pessoas que ainda não tiveram encontro com ele. Representa as pessoas. Tudo o que as pessoas precisam. Primeiro, número 1, Jesus está tirando ele do meio da multidão. Tirando ele do meio da multidão. A multidão, muitas das vezes, atrapalha. Observe vários textos bíblicos de pessoas que tiveram que se superar, ultrapassar as multidões para tomarem posse de milagres. Entre elas, mulher hemorrágica, Zaqueu, e dentre outras tantas que a palavra de Deus menciona, que tiveram que enfrentar uma multidão
o cego de Jericó, que foi pregado ontem. Pessoas que tiveram que superar, sair da multidão para ter um encontro com Deus. Resumindo, a pessoa, para ela ter um encontro com o Senhor Jesus, para receber o esplêndido daquilo que Jesus quer fazer na vida dela, ela precisa sair daquilo que a sufoca. Ela precisa sair daquilo que lhe aprisiona. Ela precisa aceitar que Jesus a retire do meio deste monte de coisas que tentam lhe sufocar, lhe aprisionar, lhe tirar o seu tempo, lhe cegar, lhe deixar surdo. Compreende? Esta multidão significa muitas coisas, muitos pecados, muitas tarefas, muitas coisas, as quais tentam de tudo para tirar o seu tempo, para que você não tenha tempo para Ele. Lembra-se daquela passagem bíblica de quando Jesus estava na casa e Marta questiona, dizendo: Jesus, você não se preocupa com a minha irmã que está sentada aí aos teus pés e eu aqui atarefada com tantas coisas? E aí Jesus vai dizer: realmente, Marta, para que te preocupa com tantas coisas? A tua irmã, ela escolheu a boa parte. E o que ela escolheu para ela, isto não lhe será tirada. Isto ninguém vai poder tirar dela. Ou seja, aquele monte, aquela multidão na vida de Marta estava querendo roubar o tempo que ela deveria ter para Jesus. Você compreende? Às vezes as pessoas, elas não enxergam a Jesus e o que Ele quer falar, dizer, porque elas estão atarefadas com uma multidão de coisas. A multidão de preocupações, a multidão de situações diversas, trabalho, preocupações, ansiedades, família e dentre tantas outras coisas. Então, o primeiro passo para este rapaz receber o esplêndido de Jesus, foi que ele fosse tirado do meio daquela multidão, que tivesse um tempinho para ele, para Jesus. Observe que as pessoas suplicaram para que Jesus impusesse as mãos nele no meio daquela multidão. Mas Jesus, ele preferiu por bem tirá-lo daquela multidão e ter um particular com ele. Levou ele à parte, como está escrito aqui, olha, no versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, você precisa sair disso. Não que as coisas às quais você se preocupa deixam de ser importantes. Não, são importantes. Mas mais importante do que as tuas preocupações, os teus afazeres, o dinheiro, a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu carro, o seu trabalho, a sua profissão, a sua empresa, as contas para pagar. Eu sei que tudo isto aponta para uma multidão, mas mais importante do que toda esta multidão é você ficar à parte com Ele. É você ter um particular com Jesus. Ele tirou ele daquela multidão. Vamos sair de tudo isso, porque eu quero te levar à parte, longe desse barulho, longe deste alvoroço, longe de toda esta ansiedade,
longe de toda esta preocupação. Se você não sair do meio de tudo isto, você não vai assimilar, você não vai anelar do esplêndido que eu tenho para você. Jesus conseguiu, porque Jesus não desiste de você. Ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos. Pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos. Aqui está o segundo passo. Primeiro, sair da multidão. Ter tempo para ele. Só para ele, para mais ninguém. E o segundo é você dar ouvidos o que ele tem para te falar. No meio da multidão, no meio de tantas preocupações, você não consegue ouvir. O máximo que você consegue é escutar. Escutar você não vai assimilar, mas parar para ouvir, você vai conseguir assimilar o que ele tem para você. Compreende isso ou não? Então, primeiro passo, sair, se desligar, sabe? É puxar, tem uma tomada aí. É você tirar da tomada. Tirar da tomada. Desligar. Desligou. Dá para não desligar tudo aí, apóstolo. É você se desligar de tudo e ter um particular com ele, a parte com ele, como está escrito. Só então, aqui ó, desligar, ó. Puxou, desligou, 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 desligou das preocupações, desligou da multidão, desligou da ansiedade, se desligou de tudo. Agora você vai prestar atenção no que ele tem para falar. E o que ele faz? Quando tira o rapaz, desliga ele daquela multidão, coloca o dedo no ouvido. Coloca os dedos no ouvido. O que Jesus estava querendo dizer? E o que ele quer dizer para mim e para você? Não fale muito. Apenas ouça o que eu tenho para te falar. Não tente falar agora nada. Apenas ouça. Ouça o que eu tenho para te falar. Ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Compreende? Foi isso que Jesus fez. E qual é o terceiro e último passo? Levando para fora da multidão, tendo lugar à parte com ele, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E lhe tocou com saliva. E lhe tocou com saliva. Preste atenção. Primeiro, desliga ele da multidão. Você já entendeu. Segundo, coloca os dedos nos ouvidos, dizendo: fale, ouça o que eu tenho para te falar. Ouça mais, fale pouco e ouça mais. Agora Jesus ele vai tocar na língua dele com a saliva. Vai tocar na língua do rapaz, que representa as pessoas que não tiveram encontro com Jesus. Vai tocar na língua deste rapaz com a saliva dele.
Ou seja, Jesus ele vai tirar a saliva da boca dele, Jesus vai tirar, colocar nos dedos, vai lá na língua do rapaz e vai tocar com os seus dedos molhados de saliva dele, Jesus, tocando agora no rapaz que é surdo e gago, surdo e mudo. Vai tocar na saliva dele, na boca dele. Isso quer dizer o quê? Lá no livro de João, capítulo 1, está escrito assim. João, capítulo 1, João, capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu estou colocando o meu verbo, eu sou o verbo, colocando dentro de você a minha palavra. A minha palavra eu estou colocando na sua boca. A minha palavra eu estou colocando dentro de você. Deus é o Verbo, sempre foi o Verbo. Jesus estava colocando dentro daquele rapaz tudo o que ele mais precisava na vida dele, que era o Verbo da vida. Ele tem nome: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus, amados. Primeiro, se desligar da multidão, você já entendeu. Segundo, esteja atento para o que Deus quer falar. Terceiro, Ele quer que você se alimente da sua palavra, o Verbo da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Agora preste atenção o que acontece quando alguém se desliga da multidão. Esteja atento para ouvir o que ele tem para falar, estar atento, se assentar e prestar atenção ao que ele tem para dizer. Este vai se alimentar do verbo, a palavra de Deus na vida, e olha o que acontece. Isso aqui, ó. Depois, versículo 34. Depois, só depois. Não adianta eu querer um milagre. Não adianta eu querer um milagre, uma transformação, seja lá o que for na minha vida, sem antes me desligar da multidão. Não adianta eu querer um milagre se eu não parar para ouvir. Não adianta eu querer um milagre se eu não aceitar a palavra dele na minha vida. Eu vou repetir. Não adianta eu querer um milagre se eu não me desligar do mundo, da multidão, se eu não parar para ouvir o que ele tem para falar, se eu não me alimentar da sua palavra, querer um milagre antes de tudo isso. Não adianta, não tem negócio. Com Deus é sim, sim ou não, não. Ou eu me desligo desta multidão, das coisas erradas deste mundo, ou eu me desligo de tantas preocupações e ansiedades e paro para ouvir o que ele tem para falar para mim e me alimentar daquilo que ele tem para mim. Então eu vou provar do esplêndido que Deus quer fazer na minha vida.
Glória a Deus. Diz mais. Versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Aí os milagres começam. Abriram-lhe os ouvidos. Abriram-lhe os ouvidos. E logo lhe soltou o empecilho. E logo lhe soltou o empecilho da língua. E ele falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente. Tudo ele tem feito esplendidamente. O que Deus quer fazer na sua vida é esplêndido. Esplendidamente bem o que Deus quer fazer na sua vida. Mas para que o esplendidamente bem venha ocorrer na sua vida, é se desligar da multidão, você já entendeu. É dar ouvidos ao que ele tem para falar e se alimentar da sua palavra. Então ele vai fazer esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também faz falar os mudos. Eu quero deixar essa palavra, apóstola, no coração de cada uma dessas pessoas que nos acompanham neste momento. Glória a Deus, porque é muito forte, pois o Senhor, ele atende às necessidades, ele vai tocar justamente na necessidade, ele sabe onde fica a tua dor, ele sabe aonde fica a necessidade que você tanto tem. De repente você tem buscado em tantos outros lugares algo que só quem vai atender e saciar essa sua necessidade é Deus. E é assim como o Senhor, ele soube tocar nesse surdo e nesse gago, nesse surdo e gago. Tenha certeza que ele também sabe tocar em você. Ele saberá aonde dói, ele saberá realmente aonde que é a raiz que precisa ser tirada, que precisa ser arrancada, para que assim ele venha enxertar da sua virtude em você, em nome de Jesus. É verdade. 3 coisas importantes, apóstola. Quais são? Se desligar da multidão, dar ouvidos e se alimentar da palavra. Mais uma vez. Se desligar da multidão, dar ouvidos e se alimentar da palavra. Se você pode escrever aí. Se desligar da multidão. Você já entendeu o que significa isso? Dar ouvidos. Dar ouvidos, o que ele tem para falar. E se alimentar do verbo, da palavra. Vamos repetir? Para que o esplendidamente bem aconteça na sua vida, você não deseja? Você quer que o esplêndido de Deus venha acontecer na sua vida, como está escrito aqui? Versículo 37, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Deseja esplendidamente bem o que Deus quer fazer na sua vida? Então, 3 pontos. Se desligar da multidão, dar ouvidos e se alimentar da palavra, o verbo da vida.
se desligar da multidão, dar ouvidos e se alimentar da palavra, que é o verbo da vida, que é Jesus. A sua vida será uma vida esplêndida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Se você, de repente, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé.